Muitas pessoas falam, eu acredito em Deus, mas não conhece a Bíblia, só conhece alguns versículos, e a vida que essa pessoa leva não condiz com as escrituras. Ela faz tudo que a palavra condena. É que muitos argumentam, a Bíblia foi escrita por humanos. Calma aí, a Bíblia foi escrita por muitos autores durante vários séculos. Esses autores, grandes partes, nem se conheciam, nem viveram na mesma época. E mesmo assim, a Bíblia não se contradiz em nenhuma vírgula. Ou seja, ela é escrita por humanos, mas com um único autor, o Espírito Santo, Deus, o próprio Criador. Ela é a própria palavra do Deus vivo, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, voltando, a pessoa diz que acredita em Deus, mas as suas práticas não condizem com a Bíblia Sagrada. Suas práticas, o estilo de vida que essa pessoa tem, eu tenho fé, eu acredito em Deus, e a vida dela é toda torta. Eu sei que isso já te lembrou de alguém. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas quando Jesus entra de fato na sua vida, as suas obras mudam. O Espírito Santo nos incomoda a não ser mais aquilo que a gente era, a não pensar mais naquilo que a gente pensava, a não fazer mais aquilo que a gente fazia. Não somos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras apontam para a nossa escolha, que foi Jesus Cristo. Como diz em Tiago 2,18, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Se você continua na prática do pecado e pecando deliberadamente e não tá nem aí, irmão, eu preciso te falar, você não tem Cristo Jesus ainda. Você tem que se arrepender. Ainda há tempo. Se você tá assistindo esse vídeo, você tá vivo, então ainda há tempo de se arrepender e aceitar Jesus na sua vida. Essa decisão, essa escolha é apenas em vida. Porque é impossível você ter um encontro real com o Criador, o Deus vivo, e não mudar nada, e não impactar nada na sua vida, e não transformar a sua vida. Você se sentiria incomodado com as coisas que você faz. E olha agora, ó. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, gente, crer que Deus existe, eu acredito em Deus e tal, não é o suficiente. Até o diabo, ele crê em Deus, ele tem certeza que ele existe. Por que eu tô falando isso? Porque uma pessoa que fala, eu acredito em Deus, e as práticas da vida dela, a vida dela é toda errada, você tem que se perguntar, que Deus que você acredita? É o mesmo que eu creio? O Deus da Bíblia Sagrada? O Deus de Jesus Cristo? Ou é o Deus dessa era, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do real evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, Deus maiúsculo? Porque vale lembrar que esse mundo que vivemos aqui é regido pelo diabo. Ele é o Deus desse mundo. Ele é o Deus dessa era. Mas como assim o diabo governa esse mundo? Sim, lá em Gênesis a humanidade deu o governo desse mundo para o diabo quando resolveu experimentar o outro lado, quando foi enganado pelo diabo. O pecado entrou no mundo. Tanto é que em Lucas o diabo fala para Jesus assim, ó. O diabo aproveitou que Jesus estava em forma humana e foi tentar ele. E o diabo levou Jesus no topo do monte, viu todo mundo e falou, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Olha só, me foram dados, porque quem deu? A humanidade quando resolveu experimentar o governo do diabo, quando o pecado entrou no mundo. Além do Deus dessa era, que é o diabo, também existem outros deuses pagãos, né? Então tem o Deus do sol, o Deus da lua, tem muitas pessoas que têm o Deus da sua vida como o dinheiro. O dinheiro é o Deus da vida da pessoa. Logo, ele tem soberba, ele tem arrogância e tudo mais. E isso destrói a vida dele, porque esse local só pode ser preenchido por Cristo Jesus. E às vezes a pessoa nem conhece a Bíblia, nem sabe, nunca leu, nunca ouviu falar. Vou dar um exemplo. Já viu cantores que falam que Deus abençoou a carreira deles? Nossa, Deus me deu todo esse sucesso. Mas as músicas que esses cantores cantam são completamente contra a Bíblia, entende? É promiscuidade, pornografia, traição, bebedeira, ou seja, são contra todos os princípios da Bíblia. Logo, não pode ter sido Deus Pai, o Deus da Bíblia, que abençoou a carreira dele, você entende? Afinal de contas, o diabo também faz milagres, te faz prosperar, para poder te prender e cegar o seu entendimento, para te afastar de Jesus Cristo, para você nunca ver a luz do real evangelho. Então não é porque tá dando certo a carreira que tem Deus aprovando, entende? Não há comunhão entre luz e trevas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não tem como eu cantar de manhã sobre traição, bebedeira e à noite eu cantar gospel e falar que eu acredito em Deus e que Jesus é minha vida. Ou pegar apenas elementos que me convencem
não vem da Bíblia e ignorar o resto. E aí eu crio o meu próprio evangelho. Isso não existe. Veja, o único lugar que você já ouviu falar e que fala de Jesus Cristo é a Bíblia Sagrada. Alguém pode ter te falado, você ouviu falar, só que essas pessoas pegaram daqui. Ou seja, eu não posso tirar Jesus da Bíblia e ignorar todo o resto que ele fala. Ah, eu não quero saber do que ele tá falando. Porque Jesus é amor e me aceita do jeito que eu sou. Isso é mentira. Jesus não te aceita como você é. Ele te recebe como você tá, para que a partir dele você se transforme. Jesus é amor? Sim, só que ele também é justiça. Ele condena e pune o pecado. Por isso é que a gente tem que se arrepender. Muita gente fala por aí que Jesus só veio ao mundo pregar o amor. Isso é mentira. Se você ler realmente a Bíblia, você vai ver que a coisa que Jesus mais falava é: arrependam-se. Arrependam-se enquanto é tempo. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Só se vocês estiverem em mim, vocês terão vida. E, gente, arrependimento é a maior prova de amor. Porque se a gente se arrepender, negar a si mesmo e aceitar Jesus como meu único e suficiente salvador na minha vida, eu vou ter a vida eterna. Eu vou para o céu. Lá não há choro, não há sofrimento, não há angústia, não há nada de ruim. Quer demonstração de amor maior do que essa? Quer presente maior do que esse? Esse é o amor de Deus por nós. Agora veja bem, quando o pecado entrou no mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Éramos condenados, não tínhamos como pagar essa dívida. Veja bem, Deus não compactua com o pecado. Então, se a pessoa não se arrepender e não abandonar a prática do pecado, ele te destrói junto com o pecado. Antigamente, no Antigo Testamento, para se redimir do pecado, tinha que sacrificar animais para o Senhor, para que através dessa ação nos lembrássemos dos nossos pecados, nos arrependêssemos e para que fôssemos redimidos perante o Pai dos nossos pecados. Sabe como era feito esses sacrifícios? Existia um local chamado tabernáculo, e não era qualquer pessoa que podia fazer esse sacrifício. Era necessário um mediador, guarda bem isso, que era o sacerdote. Ele era responsável por interceder o povo a Deus Pai. Não era possível um cidadão comum chegar a Deus Pai. Tinha que ter esse mediador. E ele só podia entrar no lugar santíssimo por meio do sacrifício, que isso simbolizava a sombra do que iria vir, que é Jesus Cristo. Entre o santo e o santíssimo havia um véu. E atrás desse véu, no lugar santíssimo, tinha a Arca da Aliança. Não era possível purificar os pecados de maneira definitiva pelo sangue dos animais. Esses processos precisavam ser repetidos diversas vezes, esses sacrifícios. E nunca era o suficiente. Então o Pai mandou seu Filho, Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele enviou ele para morrer por nós e ser um sacrifício perpétuo, perfeito e definitivo. E essa é a única forma de chegarmos e falarmos com Deus, só através de Jesus Cristo, o Filho, recebendo esse sacrifício que ele fez por nós em nossas vidas, com um sacrifício perpétuo de Cristo na cruz. Não precisamos mais sacrificar animais. Ele é o último sacrifício de uma vez por todas. Por isso que ele disse essas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus veio, ele se fez tanto mediador como o sacrifício. Ou seja, qualquer forma ou qualquer outra tentativa de falar com Deus, ele não nos ouve. É só através de Cristo. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Não precisa mais ser no tabernáculo, num local físico. Agora, todo aquele que nele crer não vai perecer, vai ter vida eterna. Meu Deus! E quando ele morreu, lembra daquele véu que separava o santo do santíssimo, que lá que tinha a presença do Senhor? Quando ele morreu, o véu se rasgou. Não, preciso ler isso aqui. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Cara, bom demais. Vocês entenderam isso, meu? Ou seja, isso significa que ele liberou o acesso a Deus por meio dele. Veja, Deus precisava punir o pecado. E na cruz, o pecado estava em quem? Em nós ou em Cristo? Cristo tomou todo o pecado para si. Ele nos comprou. E é por isso que Jesus diz na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Porque na cruz você se fez pecado, meu filho. Lembra? Deus não compactua com o pecado. E em Isaías 53:10 fala que Deus o agradou moê-lo na cruz. E Jesus morreu por um alto preço. E ele nos conectou novamente com o Pai. Ele nos justificou perante o Pai. Ele pagou a nossa dívida. E agora, todas as vezes que a gente ora em nome de Jesus, Deus olha para o seu Filho na cruz
para Jesus e fala para você: por causa do meu filho, do sacrifício do meu filho na cruz, eu falo com você, eu te ouço. Jesus nos conectou de volta, éramos inimigos de Deus, e com isso, quando a gente se arrepende dos nossos pecados e temos Jesus como o único e suficiente Salvador, temos acesso à salvação, à herança do Senhor, à promessa do Senhor da eternidade. E além disso, para nossa oração chegar a Deus, primeiramente, a gente tem que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tem que pedir em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador, e viver conforme a palavra dEle. E como sabemos a palavra do Senhor? Lendo a Bíblia e criando intimidade com Ele. Vejam, muitas pessoas dizem crer em Cristo Jesus, mas nem leram a Bíblia, nem acreditam na Bíblia, ou acreditam na Bíblia em partes, e com isso essa pessoa nem sabe o que Jesus espera dela. Por exemplo, nós homens que somos casados, se não tratarmos a nossa esposa com honra, ou seja, se a gente trair, desrespeitar, desprezar, abandonar, as nossas orações são interrompidas. Eu vou até ler para vocês. Vamos lá, vou ler aqui porque a maioria das pessoas nem procura, então eu vou ler aqui e faço questão. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você não trata ela com honra e faz essas coisas, as suas orações nem chegam. Se você nem lê a Bíblia e nem se interessa por ela, ou lê, mas não põe ela em prática, as suas orações, sabe o que elas são? Detestáveis para Deus. Eu vou ler aqui, ó. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. O ouvir aqui significa pôr em prática. A oração é a parte da aliança de Deus com a gente. Então, se você ora, mas não lê a Bíblia, ou não acredita nela, ou acredita nela em partes, ele nem te ouve. Vou ler pra você. Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Se você não segue a palavra de Deus, se você não quer ouvir Deus falando com você, então que direito você tem de recitar as palavras que estão aqui, os versículos, ou de orar pra Ele? Você nem quer ouvir Ele, você entende? E também devemos orar conforme a palavra dele. Porque muita gente ora pedindo carro, casa, me dá isso, me dá aquilo, como se fosse barganha a oração, sabe? Ele não tem compromisso com seus sonhos, ele não tem compromisso com seus desejos, ele só tem compromisso com a palavra dele. Por isso que é importantíssimo você ler a Bíblia, ter a experiência com ele, não só ouvir falar dele. Assim como diz em Jó, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, você tem que buscar experiência com o Senhor. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Entenderam? De acordo com a vontade dele, não com a nossa. Coisa dele é boa, perfeita e agradável. E ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aí vem a pergunta, como que pedimos segundo a vontade dele? Como é que eu vou saber isso, se a minha vontade está alinhada com a dele? Um dos principais indícios é que essa vontade não contradiz as escrituras. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta aqui embaixo, Jesus Cristo é o meu Salvador. Até o próximo vídeo, valeu e Maranata!